Bora afiar para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone e o árbitro que vai apitar amanhã, hein? O Klein. Alguns estão confundindo com o Klaus. Não é o Klaus, é o Klein. Ele mesmo que prejudicou o Corinthians contra o São Paulo ano passado. Expulsou um monte do Corinthians e nenhum do São Paulo. Esse cara vai apitar amanhã e ele vai aprontar, mano. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians na informação. Então, sem mais informações, bora pro vídeo. Antes vamos falar de quem tá na boa. Corinthians e Vasco fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil amanhã. Li por aí, Vessa, que o Corinthians já zerou lá no departamento médico, um descansinho para todo mundo se preparar para chegar bonito para esse primeiro jogo. Na verdade, assim, não tem muito mais o que treinar, né? A verdade é essa, agora é jogar e recuperar, foi isso que está acontecendo. Só assim, você não tem mais o que trabalhar bola paradas, a não ser que você vai fazer uma coisa muito específica pelo Vasco. O Corinthians certamente tomou seus cuidados com o Vasco, como o Vasco tomou cuidado com o Corinthians, aquela coisa de mandar auxiliar por estádio, mapear os scouts trabalhando. Então, ok, você vai poder fazer ali pensando no adversário alguma outra coisa mais específica. Mas, sinceramente, tudo que os caras já tinham que fazer, fizeram. Agora acho que é mais uma parte mais mental e física do que praticamente tática. Então, os jogadores estão nessa, né, de descansar. Vai para banheira de gelo e volta e treina, alguns com fisioterapia, quem está precisando. A dúvida que vai ficar para quarta-feira, para amanhã, realmente faz aquele último exame de secar, né, que você tira o sangue e analisa o quanto aquele jogador está desgastado, o quanto aquele cara está perto de uma lesão ou não. É para isso que esse tipo de exame serve. E aí você faz os exames. Até então, nos dois jogos do Mineirão e da Neoquímica Arena contra o Cruzeiro, jogaram os mesmos jogadores. Os exames, então, para o segundo jogo deram ok. Para esse terceiro, a gente basicamente vai saber mais em cima da hora mesmo. Alguns jogadores claramente estão sentindo mais do que outros, o que também é natural. Mas nessa hora o jogador também não vai querer ficar fora. Eu venho sempre alertando aqui, porque isso é o que os caras contam, né? Jogador nessa hora... Você fala para ele, não, segura, você pode ter lesão. Ele fala, então tá bom, eu vou ter lesão, porque depois eu tenho férias e o ano que vem eu vejo o que eu faço e eu volto. Você não vai me tirar desse jogo. Infelizmente é assim que é. A pessoa gostando ou não, o jogador não vai querer ficar fora desse tipo de jogo, mas eu acho que um outro jogador, até pela tentativa de possibilidade do Garro voltar, por exemplo, também é possível que isso aconteça. Sei lá, vem o bidon para volante, sai um dos volantes, vem o bidon para trás e o Garro entra de meia. Então, alguma outra coisa pode acontecer, mas de restante eu acho que vai a mesma equipe. O que fica também é o lance dos pendurados. O Corinthians tem praticamente o time todo titular está pendurado. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo, Bidu, Maicon, Carrilho. São 7 ou 8 pendurados. Depois eu confirmo aqui, mas acho que são 8 dos 11 titulares pendurados. 8, né? Então, assim, essa é uma situação que o jogador também vai tentar controlar. Eu espero que sim, na boca. Há uma reclamação e tudo mais. Tem coisa na hora do lance que você tem que fazer a falta, você não vai controlar. Mas que você pode se autodestruir para um segundo jogo com todos esses pendurados, eu não tenho dúvida disso. Vamos ver como a arbitragem se comporta, né? Porque a arbitragem também sabe que tem... Klein, né? Árbitro. O Rafael Klein, lá do Rio Grande do Sul. Eu fiz lá um levantamento, me chama muito a atenção, ele apitou 7 jogos do Corinthians, nunca apitou na Arena. Eu acho isso muito inusitado, só apitar como visitante o Corinthians. O Corinthians nunca ganhou com ele, são 5 derrotas e 2 empates. E 2 das 3 últimas, eu vou pegar os 3 últimos jogos. Teve o 2-0 para o Palmeiras na Arena Barueri, quando eles tomam um baile, um atropelo com 20 minutos, estava 2-0. Então foi até... simples para o Klein apitar. O Corinthians não teve força naquele dia lá em Barueri, foi a única derrota do Corinthians para o Palmeiras no ano e tudo mais. Mas teve o jogo de Brasília contra o São Paulo, na qual pênalti marcado contra o Corinthians, que eu acho também que foi, que o Fagner acerta, e 2 jogadores expulsos. O Corinthians termina com 9, e eu nessa mesa eu não reclamei das 2 expulsões. Acho que os jogadores do Corinthians levantaram o cotovelo, que não deveriam levantar.
O inusitado naquele dia em Brasília, sem dúvida nenhuma, foi o São Paulo não ter nenhum jogador expulso. Teve cotovelada de Alan Franco, de Caleri, de Arboleda, todo mundo dando cotovelada à vontade e ele fazendo o que ele queria. Deixou o pau cantar só de um lado e do outro rigoroso, fazia tudo que tinha que fazer. Eu achei uma aberração aquela arbitragem. Eu não contesto o resultado, o Corinthians termina com 9, mas o que ele fez aquele dia... Só que o outro jogo desses últimos 3 que ele apitou é o da Arena MRV. Aquele dia, sinceramente, é outro comportamento dele que eu não faço ideia o que ele queria naquele dia, porque a ponto do Cuca ficar constrangido na coletiva e o Lianco também. Eu deveria ter sido expulso, ainda bem que ele não deu. O Lianco assumiu que deveria ter sido expulso quando ele perde a bola, puxa... o Héctor Hernandes já tinha amarelo, ele era o último homem. Você podia expulsar pelo último homem, por amarelo, você escolhia. Davam 8 tipos de cartões, ele não deu nenhum. E até o Lianco dá entrevista constrangido depois do jogo e o Cuca também. Então é um cara que pela primeira vez vai para a Neoquímica Arena e eu repito, um cara que apita tanto jogo, 7 como visitante, eu não entendo porque, aliás, ele nunca apitou na Neoquímica Arena, ele vai lá pela primeira vez com esse histórico aí recente que eu disse agora aí de inusitado, né? 5 derrotas e 2 empates. Até aí tudo bem, o jogo como visitante, a tendência é você quase não ganhar, você tá tudo bem. Só que esse da Arena MRV de Brasília realmente, o Barueri não. Barueri com o Corinthians massacrado, controlado, enfim, não tem nada a ver, mas Barueri, Brasília e a Arena MRV, olha... que esse cara fez aí, vou te falar que eu tenho dificuldade para entender, viu? A Nata Torres fala que você está pressionando o árbitro já. Não é pressionando não, eu estou tentando trazer o que é. São números, são dados, e aqui o meu... Ele não apitou nenhuma semifinal, certo? Não. O Klaus estaria fora, né? Porque o Corinthians envolvido já era sabido que o Klaus não iria. Eu estava achando que ia dar de novo Daronco e Wilton. Meu Deus, eu prefiro o Klein. Eu achava que os dois. Não? Cara, pelo amor de Deus. Eu achava que os dois. Então, Daronco é bom pro jogo de volta. O Corinthians faz 1-0 aqui. Isso, aí sim. Volta, aí... 179 faltas. Vamos gritar, é campeão. Vai ser um ou outro, eu acho. O Wilton ou o Daronco pra volta. Eu achava que iam os dois. Vamos ver a volta. Sério? Olha, vem cá. Eu também não gosto. Eu acho o Daronco o pior do Brasil. Irrita ver ele habilitando para toda hora o jogo. É o Grinch do futebol. Pelo amor de Deus, futebol, mas ele apita pra atrapalhar. É irritante. Entendeu? Sabe aquele monstro que gosta do Natal? Ele é o Grinch do futebol. Ele não gosta de futebol, então ele agora vai apitar falta. Eu vou apitar falta. Nossa, ele é muito chato. Todo, né? Ele descansa no jogo. Aqui. Um salaminho. Não, é campeão, né? Não, claro que não. Vai ter, é campeão. Tá bom. Já. Agora, tava fazendo uma conta mental aqui, aí, Alexander. Agora vai. O Vessa vai saber. Quais foram os jogos do Corinthians na Copa do Brasil? Novo Horizontino, 2 vitórias. Palmeiras, 2 vitórias. Atlético Paranense, 2 vitórias. Cruzeiro, 1 vitória e 1 derrota. Então, 8 jogos. Corinthians contra timões grandes e tal, ele pegou o Palmeiras e o Cruzeiro. Isso. Certo? Porque até o Atlético está na Série B, apesar de todo o gigantismo que o clube criou, mas ele estava na Série B. O Corinthians chegou ali como favorito. Quer dizer, contra grandes, gigantões mesmo, ele era underdog nos 2 casos, contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro. Não entrou como favorito. A imensa maioria falava isso. Esse cenário muda agora. O Corinthians é o favorito nessa final, não é? Sim, o Corinthians é o favorito, não só pela campanha, mas também pelo jogador. Não há nenhum ser humano vivo nesse planeta que possa dizer que eu estou fazendo zica reversa. Não estou. O que eu estou dizendo é o que eu acredito mesmo. O que eu quero influenciar. Meu Deus. Ou poder. Vocês acham que eu tenho poder de entrar na mente dos jogadores do Corinthians? Tem. Tem? Claro que você tem. Esses recortes nossos chegam sempre nos jogadores. Claro que tem. Conseguiu ficar atrás do Corinthians no Brasileiro, porque quando ele faz os 42 pontos, ele simplesmente para de pontuar. É isso. E aí ele faz 3 com o Inter, se livra do rebaixamento e continua e parou de pontuar ainda. E ficou no 45. Então, realmente, o brasileiro, se for parâmetro... É que eu acho que essa final ela é muito mais do que dentro de campo. Me parece uma final que ela é grandiosa pelos torcedores dos 2 times que vivem aí com um noticiário muito pesado, com problemas judiciais, trabalhistas, financeiros o tempo inteiro.
Você pega qualquer página de site do Vasco e do Corinthians, divide, né? Metade de confusão, metade do time, mais ou menos ainda, dá uns 40% falando do time. O resto quase sempre é de confusão, tal, politicamente, administrativamente, até financeiramente, obviamente. É um assunto sempre recorrente nos dois clubes. Então, acho que é um negócio tão grandioso para as duas torcidas. Eu acho que até mais do que para o time, para os clubes em si, para os dois times, para os dois treinadores. Me parece uma final grandiosa realmente para as duas instituições de arquibancada mesmo, de torcedores que tentam ajudar, fazer o que podem para, enquanto os dirigentes destruíram, saquearam os clubes financeiramente, com administrações horríveis e péssimas, e hoje um em recuperação judicial, o outro caminhando para isso, se não até uma intervenção judicial, que seria uma parada até mais grave, que é o caso do Corinthians, as torcidas tentando fazer a sua parte. Então acho que isso daí é algo bastante importante para a gente falar. Tem um negócio que chama atenção, e amigo meu até falou, cara, isso é tão absurdo, é uma supremacia tão grande, que isso me dá medo. Ele falava, eu queria o Fluminense na final, porque uma hora vai acontecer, uma hora você vai ter que perder. E chegou, não pode ser que seja agora, ele ficou com isso na cabeça. Paradoxo do Carille. Que é essa supremacia do Corinthians contra o Vasco. Quanto mais você perde, mais perto você está de ganhar. Porque ele ficou com isso, ele falou isso, que ele queria o Fluminense exatamente por isso, porque é uma supremacia muito grande, é até um pouco assustadora de dois clubes tão grandes, com duas torcidas nacionais. Sabe, você não perde do Vasco, o Corinthians não perde do Vasco São Paulo em 2007, gente. São 18 anos sem perder em São Paulo pro Vasco. Aquele gol do Allan Kardec que praticamente rebaixa o Corinthians, lá em 2007. Foi a última vitória do Vasco. O Corinthians no Rio, nos últimos 13, 14 jogos, perdeu um. E que foi o ano passado com aquele time do primeiro turno que era bem ruinzinho. Aliás, o Klein apitando, mas não teve nada a ver porque o time era muito ruim mesmo. O Corinthians toma o 2-0 do Vasco. Foi a única derrota nos últimos 10, 12 anos no Rio. 5 mata-matas, Corinthians e Flamengo. O Corinthians ganhou 5. Tantos internacionais que foram Sul-Americana de 2006, Libertadores de 12 e o Mundial de Clubes de 2000. Ganhou as 2 Copas do Brasil que disputou também em 95 e 2009. Então, assim, os dados, essa supremacia ela é muito grande, mas ao mesmo tempo o Diniz foi perguntado isso na coletiva. Falou, não, esquece, daí ficou para trás. Não entra. Ele foi muito claro e ele correto. Mas eu acho que ele foi correto de tirar qualquer tipo de peso nesse sentido. Mas até isso o torcedor Corinthians, ele é ressabiado por natureza, falou, pô, esse monte de coisa chega uma hora que vai ter que perder, tal. Obviamente todo mundo perde uma hora e esse meu amigo comentou isso comigo, né, que chegou uma hora que ele preferiu o Fluminense. Deixa eu falar um negócio aqui. Alexandre, vamos projetar o jogo, tá? Imagina que o jogo vai começar daqui meia hora. O que o Corinthians faz melhor? O que vocês acham, na opinião de vocês? O que o Corinthians faz melhor jogando na sua casa? Tá? Eu tenho 2 respostas. Primeiro, dois quesitos. Primeiro, a pressão que faz na saída de bola, né? É um time mais agressivo jogando em casa. A exceção é o jogo contra o Cruzeiro, que o primeiro tempo o Corinthians levou uma lavada, mas já vinha com um resultado, é diferente, não é um jogo normal. Condiciona, o segundo condiciona. Não é um jogo normal, tá? Você tem um resultado, você fica meio assim. Beleza. E outra coisa que pouca gente fala é os gols que têm origem na bola aérea. Isso para mata-mata é terror. É um terror, né? Curiosamente, o Vasco tomou um gol de cruzamento contra o Fluminense no Verrete lá. Tá bom? E às vezes dá uma estabanada na saída de bola. Aí é isso. Então vamos lá. Marcação, saidinha do Vasco. Vamos olhar. O que o Vasco faz melhor? Aponta uma característica assim. O que esse time faz melhor? A transição. Certo? A transição. Então aí eu acho que paira sobre o Corinthians anular um jogador, que é o Coutinho. O Coutinho é um jogador que é capaz, responsável de colocar os mais jovens lá na frente para decidir o jogo. Então, se ele for bem marcado e o Corinthians pressionar a saída de bola, ele vai ter volume, ele vai ter escanteio, ele vai ter falta lateral, ele vai ter bola parada, mesmo que não faça o gol. Vamos imaginar que o Corinthians não faz o gol. O Memphis teve lá 2 chances, perdeu, o Roberto chutou na trave.
não fez o gol, beleza. Mas, olhando friamente, qual dos dois times tem mais condições de ganhar o jogo? Tudo bem que você olha para o jogo em casa, claro, além do favoritismo posto, mas em termos de característica de time, porque se o Vasco tivesse, mesmo com o Diniz, implantado um modelo de se defender mais robusto, eu diria, olha, cara, chegou o Vasco, eu tô com essa ideia de que o Corinthians vai ser campeão, tá tão na cara que vai, porque é assim que funciona a vida e o futebol, tá? Eu queria ponderar, nenhum jogador do Corinthians, tem hoje, neste momento, a força física e a forma do Ryan. Nenhum. O que o Ryan tá jogando, o que esse cara tá fazendo... Talvez esse jogador mais... Ele, pra mim, é o principal jogador dessa final. Nenhum. Os do Corinthians, até tecnicamente, você pode falar, o Garro tecnicamente é melhor que ele, ou o Memphis para finalizar. Você pode falar o que você quiser, mas de ser o trator do time, aquele que vai atropelar quem vier pela frente, o que poderia talvez, porque ele é jovem, tem vigor físico, tá com a virilha ferrada, que é o Yuri. Que claramente no estádio, eu não sei se na TV deu para perceber, mas no estádio ele tá correndo com dificuldade. Ele teve uma bola esticada na linha de fundo que ele pegaria aquela bola, mas quase que andando. Ele não chegou na bola, porque ele tá com dificuldade de correr. O Memphis também tá. Em alguns lances no segundo tempo, eu reparei que ele saiu para correr, dava para pegar, mas ele desiste e fala, não vou me arriscar. Os dois jogos, entendeu? Ele saiu com o joelho cheio de gelo. O que tem lá eu não sei. Os dois atacantes do Corinthians. Então, assim, esse tipo de jogador, num momento como esse, voando fisicamente. O segundo gol do Vasco, no primeiro jogo, 3 caras tentam fazer a falta nele. Isso é 45 do segundo tempo, tá? Isso não é começo de jogo. Os caras vão caindo parecendo dominó, ele vai derrubando. E o cara que faz a falta machuca e ele pega a bola, bate rápido, cruzamento e gol. Então, esse é um ponto que para mim é muito favorável. Você ter um cara desse, no nível físico hoje, jovem, que era para estar na Europa já. O perfil desse cara não era nem para estar aqui no nosso futebol, era para estar num gigante da Europa. E se o Vasco vender por menos de 35, 40 milhões de euros, para mim vai ser uma burrice. Porque é um cara muito diferente, é o cara que a Europa ama. Driblador, forte fisicamente e tudo mais. Então, esse é um cara que, para mim, pode fazer muita diferença. E o Corinthians hoje não tem esse cara. Pode olhar, não tem nenhum, nem que está no banco, jogando. Os que estão jogando estão daquele jeito, chegando, porque é uma final e não sei o quê. Só queria ponderar uma coisa. Nessa maratona que eu estou citando, louca aqui, de quarta e domingo, o Corinthians jogou em Itaquera, os jogadores foram para o CT, estão se recuperando segunda e terça. Queira ou não, é curta a viagem, mas o Vasco vai sair do Rio, vai treinar hoje, não vai ser o mesmo treino, tem que viajar para São Paulo, tem ali uma logística diferente. Então, se dentro de uma maratona, se fosse um domingo e domingo, não tem problema, viajar para São Paulo ou Rio não muda. Só que numa situaçãozinha que você tem tão aperto de recuperação de um jogo para o outro, sobretudo do domingo para quarta, porque quarta para o domingo você tem quinta, sexta, você tem 3 dias de diferença. O domingo para quarta é segunda e terça. Então, diante desse cenário, fazer o primeiro, se tivesse um negócio positivo de fazer a primeira em casa, eu acho que viajar um pouco menos. O que você acha, Alex? Sem viagem, vai. Não conta. Isso, é isso aí. Eu só estou dizendo no meio da maratona maluca, não numa situação normal. O Robert Renan e o Cuesta, o André Gomes, o Corinthians estava praticamente negociado e fechado com ele, não sei se fechado, mas estava muito adiantado, e o empresário ligando, e aí, Fabinho? Calma, tô com o transfer ban. E aí, Fabinho? Calma, tô com o transfer ban. E aí, Fabinho? Não dá mais para esperar. Pro Vasco. E jogando muito agora. Então, tem o Thiago Mendes também, outro que chegou. O Thiago Mendes também. Que também flertou ali. E foi pro Vasco. Então, assim, o Vasco mudou muito. Esse tem 5, 6 titulares que não existiam em fevereiro, março, abril. Então, por isso que o time dá aquela arrancada, escapa do rebaixamento de uma maneira tranquila, apesar daquele final que foi. Então, mas mesmo com tudo isso, você viu o final, cara. O time definhou. Mas aí alguma coisa que às vezes como a gente sabe pouco do que acontece nos clubes, tem determinados momentos em CTs, em clubes, que a gente fica meio sem explicar o que acontece. Não sei se são coisas esporádicas, confusões rápidas que depois são arrumadas, consertadas. O time dá uma definhada, depois retoma. Eu não sei se foi um momento assim.
Porque são os mesmos caras. Então é isso, Fiel, a análise aí. Eu procurei deixar mais Vessone, claro que o Massini falou um pouco também, para deixar o corte um pouco mais dinâmico, mas o Vessa manda muito, né? Agora eu lembrei quem é esse Klein. Foi ano passado, né? Ano passado, São Paulo e Corinthians, lá em Brasília, que ele expulsa dois, beleza, concordo, realmente foi por expulsão, mas aí teve cotovelada do Arboleda ali, depois eu revi os lances, cara, era pra expulsar no mínimo dois do São Paulo também, no mínimo dois. E o cara deixou o time dos caras baterem pra caramba, mano. Agora eu tô preocupado. Eu não tava não, mas agora eu tô muito preocupado, cara, com esse cara aí. A minha esperança, o Vessone falou que ele apitou jogos do Corinthians só fora de casa, né? 7 jogos. A minha esperança é que ele seja um árbitro caseiro, então, apitando amanhã pra nós, ele tende a puxar um pouco mais pro Corinthians, né? Eu acho, não sei. Vai ser o primeiro jogo dele na Neoquímica Arena, mas espero que ele apite justo, né? A gente não gosta de ganhar sempre com erro de arbitragem. E que eu acho engraçado, mano, quando a gente ganha com erro de arbitragem, parece que é o Corinthians que fez o gol, por exemplo, lá, que tocou na mão do Memphis, parece que é o Corinthians que errou. Tipo, os caras colocam a culpa no Corinthians, mano, sendo que é o árbitro que errou. Então eu também dane-se também, mano. Quando erra a favor do Palmeiras, ninguém fala nada. Erra pro São Paulo, os caras faz piada. Aí quando é com a gente, é a semana inteira choradeira, mano. Choradeira, dane-se. Então é isso. Quarta-feira, amanhã, parece que não passa a hora, mas quem sabe aí. Como o Careca falou, mano, é tentar parar o Felipe Coutinho e esse Ryan aí que os caras jogam muita bola. Mas eu tô confiante, nervoso pra caramba. Chega um dia antes do jogo, a gente já começa a ficar, cara, tremendo, nervoso mesmo, ansioso. Mas comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, nós.